Olá, boa noite a todas e todos. Hoje aqui mais um dia de bate-papo, né? A gente tentando aí diminuir a distância durante esse isolamento, durante essa quarentena, que é o essencial, né, no momento, mas é passageiro. E hoje a gente está fazendo aqui um bate-papo com o deputado Carlos Gianazzi, deputado do PSOL aqui no estado de São Paulo, um dos nossos representantes na LESP, alguém que eu tenho aí a honra de já militar há alguns anos, né? Sou seguidora do trabalho, alguém que divulga também bastante, até porque a nossa bancada é uma das mais combativas, né? O exemplo que nós temos no federal, nós temos no estadual, e hoje aqui dividindo aí essa oportunidade com o companheiro Walter Batista, nosso companheiro lá do Guarujá também, que vem fazendo aí um trabalho brilhante hoje nas redes, né? Mas é um militante aí que agora está conseguindo levar um pouquinho aí do seu conhecimento através das redes. Então, eu quero agradecer a quem acompanha a gente, dizer que a gente vai ter aí uma horinha de bate-papo, fiquem à vontade para mandar aí as perguntas e passar agora aqui para o meu companheiro Walter, depois para o companheiro Carlos. Como você bem explicou, né, Débora, é uma super live, né, porque é uma oportunidade incrível que a gente tem de compartilhar nesse momento da presença, da sua presença, né, estamos muito bem representados pelas mulheres aqui, né, deputado, e também o deputado Carlos Gianazzi, que é um aguerrido deputado, sempre fez valer o seu mandato na defesa dos interesses da sociedade, com uma pauta de defesa sempre dos direitos da classe trabalhadora, mas principalmente, primordialmente, dos cidadãos do nosso estado, do estado de São Paulo, lutando pelo que é o correto, pelo que é o certo, na luta constante para que a gente supere essas deficiências que a gente tem e que essa pandemia está acentuando, né, no atual momento, nessa conjuntura que a gente está vivendo. Então, para mim, é um prazer enorme estar cercado de vocês aqui, estar nesse momento refletindo com vocês e com a companhia de quem está chegando para acompanhar a gente. Deputado, seja bem-vindo e muito Bom, obrigado pela presença. muito obrigado pelo convite que vocês me fizeram. Débora, que eu já também conheço há muito tempo, uma batalhadora, milita muito em Santos, mas também aí na Baixada Santista, em outros movimentos sociais, uma advogada, uma jurista, né, que tem dado uma grande contribuição para a formação das pessoas e, sobretudo, para a cidadania ativa e crítica. Parabéns, Débora, pelo seu trabalho aí em Santos e na região. Professor Walter Batista, nosso colega da rede municipal aí do Guarujá, que também tem um trabalho importante na defesa da educação e de outras áreas sociais. Então, é um prazer enorme conversar com vocês, com os seguidores das páginas de vocês aí, sobretudo da região da Baixada Santista, que está sendo duramente afetada pela pandemia e pelo pandemônio político, né? Vocês enfrentam também aí os coronéis do pedaço, né, o fisiologismo, o clientelismo político do prefeito de Santos, que eu conheço muito bem, foi deputado estadual aqui, que é um tucano, é um seguidor de Dória e do Alckmin, sobretudo. Nós tínhamos muitas brigas lá na área da educação, porque ele também era membro da comissão de educação na época em que ele foi deputado estadual, durante duas legislaturas, se eu não me engano. Isso E aí mesmo. também é isso, né, Débora, eu acho. Isso. Enfim, então, nós tínhamos embates ideológicos ali com ele, nessa área da educação. E aí eu não conheço a prefeitura do Guarujá, não sei quem é hoje o prefeito, né? O prefeito aqui é do PSB. Aliás, só lembrando, né, Carlos, o Paulo Alexandre, ele foi secretário executivo na Secretaria de Estado da Educação, na gestão do secretário Chalita? Chalita. do Gabriel Chalita, O Paulo exatamente. Alexandre, né? O Paulo Paulo Alexandre, Paulo foi secretário antes de executivo ser dele. deputado, ele era exatamente secretário adjunto. Mas eu sei que não é fácil enfrentar o que vocês enfrentam aí na Baixada Santista. É uma dificuldade muito grande, né, Débora?
E eu acredito que o que a gente passa na Baixada é o que a maioria das cidades hoje vem enfrentando, né? E a gente tem na presidência um presidente que se mantém fazendo campanha política, ele esqueceu que ele ganhou a presidência, ele deveria governar, então ele segue fazendo campanha política e segue fazendo desgoverno, né? Assim, como você colocou, é a pandemia e o pandemônio, né? Tão ruim quanto o Covid-19 é o B17. Então, a gente passa aí por diversas dificuldades no combate ao coronavírus por questões de vontade política, né? A gente vê OMS, outras entidades determinando algumas práticas e ele fazendo totalmente o contrário. Mas, ao mesmo tempo, a gente tem pessoas que trabalharam para que o Bolsonaro estivesse lá hoje, que é o caso do Bolsodória, né? Que fez todo um trabalho de campanha juntamente com o Bolsonaro e hoje tenta desvincular a imagem, fazendo o que determina, né, pelo menos na teoria, o que determinam os médicos, os cientistas. Só que, ao mesmo tempo, a gente sabe que por baixo, né, dos holofotes, e num momento onde as pessoas não têm um acesso, a gente vive num país onde a inclusão digital ela não é plena, e a gente sabe disso, aí vem as dificuldades até durante as aulas online dos alunos manterem a assiduidade, né, das aulas, mas a gente tem aí a impossibilidade de conseguir estar durante as sessões da LESP para saber qual o curso que a política vem sendo tomada. Mas a gente sabe que, ao mesmo tempo que o Dória ele faz as medidas que deveriam ser, né, como o OMS determina, ele retira direitos ao mesmo tempo dos servidores, ou faz outras práticas que não são compatíveis com aquilo que deveria ser feito nesse momento. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, Janase, essa dificuldade que é combater a pandemia com alguém que hoje já está pensando aí nas eleições de 2022, que o Dória está cumprindo esse papel, né, fazendo uma disputa com o Bolsonaro, que tenta angariar aí os que estão descontentes com o Bolsonaro, mas, ao mesmo tempo, retirando direitos e se diz que combate a pandemia de uma forma, está aprofundando a crise em outros momentos. Olha, Débora, nós vivemos um cenário muito difícil, porque, como você colocou, no plano federal é o pandemônio do Bolsonaro, né, que sabota o isolamento social, sabota a política dos governadores, dos prefeitos, sabota as orientações da Organização Mundial da Saúde, da ciência, dos sanitaristas, dos médicos, vai na contramão do planeta Terra, né? Só ele e mais dois presidentes de duas antigas repúblicas da União Soviética e o presidente da Nicarágua, que estão na contramão da história, na contramão do mundo inteiro, né, tripudiando em cima das vidas das pessoas. Então, nós temos um presidente genocida, assassino, né, que sabota, que tenta acabar com o único remédio que existe hoje de combate ao coronavírus, que é o isolamento social. Não tem remédio, não tem vacina ainda, nós teremos mais à frente, com certeza, mas não há ainda. Então, não tem outra saída para a humanidade, não é só para o Brasil. Mas ele insiste, primeiramente, como você disse, ele está preocupado com a sua reeleição. Em segundo lugar, ele está preocupado em agradar o capital financeiro, os grandes empresários, os empresários que dão apoio a ele. Ele está preocupado com o lucro, com as empresas, com os grandes empresários. Ele não tem nenhum compromisso com a população, com a vida do povo. Então, ele já é considerado hoje, por muitos setores, não só da sociedade brasileira, mas do mundo, como um presidente genocida. Tanto é que nós já denunciamos o Bolsonaro por esse comportamento no Tribunal Penal Internacional de Haia, na Holanda. Nós fomos os primeiros a protocolar. Depois, outros fizeram também. O Ciro Gomes protocolou uma ação contra ele, uma associação de juristas também entrou com uma outra
representação, tem várias lá, sem contar os pedidos de impeachment, que são mais de 24 pedidos de impeachment já protocolados no Congresso Nacional, e além das investigações do Supremo, que ele responde, que ele é investigado já pelo Supremo também, tem a briga com o Moro, tem também o processo do TSE, ainda da eleição, por fraude, por compra de WhatsApp, então tem vários processos contra ele, mas ele continua nessa toada, talvez preparando um autogolpe. Aí é um outro debate que a gente pode fazer depois, mas ele, né, detona o isolamento social o tempo todo e leva uma parte da sociedade com ele, confunde o povo brasileiro, por isso que o isolamento ele é fraco, porque ele não investe, não só ele deixa de investir no isolamento, mas pior do que isso, ele não garante a proteção social para o povo brasileiro atravessar a pandemia. E aí entra o Dória faz o discurso correto da Organização Mundial da Saúde, da ciência, montou uma equipe boa de técnicos, de cientistas, pesquisadores da área, aquele comitê que ele montou com os médicos, que é importante, né? Ele se baliza pela ciência do ponto de vista de manter o isolamento social, a quarentena, que é o correto, e nós apoiamos. Só que ele é hipócrita, porque ele faz esse discurso, mas, na prática, ele também sabota a própria orientação que ele vem dando. E aí eu cito vários exemplos. O mais atual deles foi na data de ontem, em Piracicaba, onde ele jogou a tropa de choque contra uma ocupação, um acampamento de moradores que foram retirados à força, à bala, com bombas, do bairro do Taquaral. 50 famílias foram retiradas. Imagina retirar desapropriação, reintegração de posse, num momento como esse de pandemia, para onde? Né, que eles levam essa família para lugar onde essas famílias não têm para onde ir. Isso é um absurdo, é uma contradição. A outra maior ainda, e cruel, é a demissão de milhares de trabalhadores terceirizados. Os transportadores escolares foram todos demitidos em todo o estado de São Paulo. As merendeiras das escolas estaduais e municipais que tinham convênio com o estado foram todas afastadas sem salários. As cuidadoras das crianças com deficiência também foram afastadas, foram basicamente demitidas porque eram terceirizadas, sem contar setores do funcionalismo público que ele abandonou, também sem salário. Por exemplo, os professores eventuais da rede estadual de ensino, que só recebem quando dão aula. E não tem aula nesse momento para esses professores. Eles foram abandonados à própria sorte, não estão recebendo um único centavo do Estado. Tem mais professores categoria O, aqueles sem contratos, também estão à míngua, estão entregues à própria sorte. E vários outros setores, várias outras contradições que mostram como ele vai desmontando, né? Ele não investe na proteção social das pessoas. Ofereceu agora depois de muita luta, inclusive um projeto que eu apresentei, foi um dos primeiros projetos que eu apresentei nessa área da pandemia, de socorro aos trabalhadores, foi o projeto do Bolsa Alimentação para os alunos da rede estadual, para que eles tivessem um vale, né, para alimentação durante a pandemia, porque eles não poderiam estar nas escolas recebendo a merenda, as escolas deveriam estar fechadas, todas elas. Mas enfim, nós levamos o projeto, ele incorporou uma parte do nosso projeto, Dória, mas pagando apenas, Walter e Débora, R$55 por mês para o aluno da rede estadual, que não dá para nada, é um absurdo. Então, a nossa luta agora é aumentar esse valor. Então, eu dei aqui alguns exemplos para mostrar o que a Débora colocou corretamente. Ele faz um jogo de cena de defesa da pandemia, mas não investe um centavo na proteção social. E todos nós sabemos que sem proteção social não vai ter quarentena, não vai ter isolamento. O povo não tem os trabalhadores informais que não estão trabalhando, os desempregados, as pessoas em situação de rua e vários outros setores, pequenos comerciantes. Essas pessoas precisam da proteção social. Não só do governo federal, que também não está dando, deu R$600 porque houve pressão, houve luta. Na verdade, eles queriam dar só R$200, né?
A oposição no Congresso que conseguiu aumentar para R$ 600, mas aqui em São Paulo não tem nada. Não tem um programa de proteção social do governo Dória. E o estado de São Paulo é riquíssimo. Se a gente comparar São Paulo com a Argentina, é quase a mesma coisa em termos de população, de PIB, de orçamento. E a Argentina jogou peso. Por isso que, enquanto São Paulo tem quase 3, eu acho que nós já estamos hoje, nós chegamos em 3 mil mortes. A Argentina, que fez isolamento logo no começo, investiu na proteção social, pagando os salários dos trabalhadores, só tem 300 mortos. É a mesma população, são as mesmas dificuldades. Então, isso mostra que o Dória não está investindo, de fato, na proteção social, para garantir quarentena, e isolamento social, tem que ter dinheiro, tem que ter a população ficar em suas casas, né? As pessoas ficarem em suas casas com dignidade, com alimentação, tendo condições de comprar produtos de higiene, que é fundamental, remédios, aí sim você garante o isolamento. Agora, com milhões de desempregados, de trabalhadores da informalidade, de professores sem aulas, aí não dá, é difícil você manter um isolamento assim. Deputado, o retrato desse cenário que você acaba de desenhar é o normal. Esse é o cenário normal, né? E a gente tem ouvido falar muito de um novo normal. Aqui no estado de São Paulo, são 7 eleições seguidas vencidas pelo PSDB. Se a gente está vivendo com essa estrutura na saúde pública, na educação, na assistência social, na geração de emprego e renda, embora o estado de São Paulo seja um motor da economia brasileira, tenha um PIB enorme, é também um estado de enormes contrastes, desigualdades, de dificuldades para que a gente possa fazer um enfrentamento adequado para entregar para a sociedade que é mais frágil, para as pessoas mais frágeis da sociedade, uma condição melhor de sobrevivência. A gente vê, por exemplo, na Grande São Paulo, todos os hospitais da periferia estão muito próximos do colapso. Ao mesmo tempo, os hospitais privados estão com vagas ociosas, tem vagas sobrando. Aqui na região da Baixada Santista, que eu costumo chamar de Tucanistão, porque na última eleição todos os prefeitos eleitos eram da base de apoio do governador Alckmin, né, com exceção do prefeito aqui em Guarujá, e do prefeito em São Vicente, que eram da base de apoio do Márcio França, que era da base do Alckmin, era o vice-governador dele, né? E era o candidato que teria o apoio dele na sucessão, se o Dória não tivesse dado lá o golpe político que deu, enfim. Nós vivemos no Tucanistão, que é uma região do estado que recebe muito pouco recurso para a área da saúde comparada a outras regiões. Quer dizer, uma região que está abandonada. E ainda assim, muito desse recurso é direcionado para as prefeituras do PSDB. A gente vive esse dilema. Na Assembleia Legislativa, a gente sabe que o senhor é uma das vozes que faz um embate muito forte contra o PSDB para construir políticas que sejam políticas que atendam à necessidade das pessoas do Estado de São Paulo e não dos políticos do Estado de São Paulo. Nesse momento da pandemia, o senhor tem sido uma voz também de combate a essa letargia do governo do Estado, que hoje tenta dizer que está tentando salvar a vida das pessoas. Mas a gente tem que lembrar que se a saúde vai mal, se o servidor da saúde ganha pouco, se a educação vai mal com esse ensino ruim que a gente está vendo aí, é tudo por conta dessa continuidade de um mesmo partido que fez o Estado ser o que é. Eu queria que o senhor tocasse no tópico, né, desse ensino distante que a gente está vivendo aqui no Estado. Em Guarujá, para o senhor ter uma ideia, nem as plataformas que o governo do Estado está disponibilizando existem. Aqui eles estão colocando folhas de papel na porta da escola para os pais irem lá tirar fotografia para os alunos em casa se enganarem que estão tendo algum tipo de apoio pedagógico, de aula e etc. E mandaram os profissionais voltarem para as escolas. Mantiveram os contratos de limpeza, mantiveram os contratos de merenda, tentaram entregar merenda para os alunos sem se preocupar com as famílias. Hoje fazem filas para entregar uma quentinha, uma quentinha por aluno por dia. Quer dizer, é uma humilhação para as pessoas que precisam, enorme.
Eu queria que o senhor falasse desse contexto para a gente, né? Como é difícil para o senhor que é deputado, que luta pelo que é certo, enfrentar essa tropa de choque que eles têm na Assembleia Legislativa e um governo, que é um governo que eu digo que é um governo da morte, né? Porque se está morrendo tanta gente no Estado hoje, é responsabilidade deles, sim. Você falou certo, são 30 anos do Tucanistão aqui em São Paulo, o PSDB domina o Estado, desgoverna o Estado há 30 anos, privatizando, terceirizando tudo, desmontando todo o aparato público, e nos últimos meses, agora já no governo Dória, houve inclusive, Walter e Débora, uma intensificação das privatizações no Estado de São Paulo, na área da saúde, por exemplo. Ele já ia privatizar a FURP, que é aquela fábrica do remédio popular, que fabrica remédios para a população, para o SUS, né? Remédios que são distribuídos gratuitamente para a população. Ele queria privatizar a FURP, ele já ia fazer isso. Nós fomos salvos aí pela pandemia, por incrível que pareça. Ia privatizar também o Oncocentro, que é uma instituição pública importante da Secretaria da Saúde, né, que tem um trabalho fundamental na área do câncer, de atendimento da população nessa área. Essas duas instituições seriam privatizadas. E a saúde toda já entregue para as organizações sociais do Estado de São Paulo, mas, além disso, ele já tinha privatizado o Jardim Zoológico, o ginásio do Ibirapuera, o Instituto Biológico foi privatizado, e uma série de empresas, a Dersa foi privatizada, várias empresas foram privatizadas nesse. Então, havia um programa de privatização, de construção de mais pedágios no Estado de São Paulo. É um governo a serviço, realmente, dos grandes empresários, dos grandes grupos econômicos, sem nenhuma preocupação em investir nas áreas sociais. Por isso que nós temos esse caos na saúde pública aqui no Estado de São Paulo. Sobre a educação à distância, que é um tema muito polêmico hoje no Brasil, sobretudo nas redes públicas de ensino, que nós somos contra essa farsa da educação à distância que está sendo implantada em várias redes de ensino, mas, sobretudo, na rede estadual. Isso não funciona, isso é uma farsa. As nossas crianças, os nossos alunos são pobres em geral, moram em favelas, moram em condições subhumanas, em habitações subhumanas ou infra-humanas, não têm acesso a celulares inteligentes, à internet, a computadores, não têm espaço em suas casas para estudar, porque a Secretaria da Educação, esse secretário da Educação, Rocieli Ventralb, ele é uma mistura dos dois, né? Chamam ele de Rocieli Ventralb, ele idealizou uma família que não existe, só existe na cabeça dele um pai, uma mãe, um quarto, um escritório, uma casa de classe média, né? Que não é isso que acontece para a maioria da rede estadual de ensino. Vocês conhecem, por exemplo, os nossos alunos da rede estadual que moram nas periferias, nas favelas. A situação é difícil, então, às vezes, nem tem a família, tem a mãe apenas, ou o pai, ou a avó que cuida dessa criança, ou o irmão mais velho que cuida, né? Porque a família está preocupada com a sobrevivência nesse momento. Ela não pode ajudar o aluno a estudar, está todo mundo estressado, há uma tensão no ar, todos nós estamos assim. Então, os alunos, uma boa parte dos nossos alunos não tem acesso à internet. Nunca tiveram, porque também a rede estadual nunca investiu, o governo nunca investiu antes da pandemia em mídias sociais, em educação à distância complementar, e nada disso, em equipamentos para as escolas estaduais não têm banda larga, que é uma vergonha, não tem salas de informática, a rede estadual. Nunca houve investimento. E eles improvisaram um projeto para inglês ver, para dizer que está dando alguma coisa. Não está funcionando, está estressando os professores, o professor fica com muitas tarefas, o professor tem que atender o aluno no WhatsApp, no Facebook, na mídia da Secretaria da Educação. Existem exigências burocráticas desnecessárias para os professores, para os gestores, há um estresse. Só que o professor, que eu digo a professora, porque na rede estadual, 80% da rede é constituída por mulheres. São professoras que têm seus filhos, suas casas. Então, ela não vai ficar o dia todo, 24 horas, no computador. Ela tem que fazer as outras coisas também, porque ela é mãe, né? Às vezes é dona de casa, ela tem várias atividades.
mas há uma sobrecarga, sobretudo burocrática, da Secretaria da Educação, que está penalizando ainda mais os profissionais da educação, todos eles, os gestores, o quadro de apoio escolar, os professores, e não funciona. E ainda mais é um projeto de educação conteudista, de educação bancária, que não debate nada com o aluno, né? São fórmulas prontas, é um projeto que vem de cima para baixo. Aí você vai, então o que a gente vai fazer? Olha, nós queremos, logicamente, estar em contato com os nossos alunos durante a pandemia, nós não vamos abandoná-los, mas para orientá-los, para ser solidário com esses alunos, para orientar o aluno, por exemplo, a família do aluno, a ter acesso à renda emergencial do governo federal. Nós temos que estar debatendo e dando apoio para as famílias. Agora, discutir conteúdo agora, nesse momento, dando prova, inclusive, o Estado formulou uma prova que está sendo entregue para os alunos, junto com um material didático, um material feito às pressas, sem nenhuma orientação pedagógica de matemática e português, e uma prova que depois de 10 dias o aluno devolve para a escola. Imagina fazer prova agora, nesse momento, ensinar equação de segundo grau nesse momento, é um absurdo total, é inacreditável. Não há ambiente para isso. Então, a rede estadual é contra, viu? Walter e Débora, eles são contra, as entidades estão se colocando criticamente contra essa posição. A CNTE, que é a Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação, soltou nota também, fazendo críticas severas a esse modelo. Não é o momento de você ficar dando aula para o aluno, conteúdos, não é para isso que serve a escola, isso não é educação, entendeu? Então tem essas contradições todas, sem contar isso que você falou. O Estado tem mantido o quadro de apoio escolar agora e os gestores nas escolas. E muitas redes de ensino, como você disse aí no Guarujá, os gestores estão o tempo todo nas escolas, e o quadro de apoio escolar também. Isso é perigoso, porque há um perigo de contaminação. E o gestor, para chegar na escola, ele vai de ônibus, ele atende a comunidade, então ele pode se contaminar e pode contaminar pais de alunos e a sua própria família. Aqui em São Paulo, está acontecendo isso. Na rede municipal de São Paulo, gestores estão morrendo e estão contaminando as suas famílias. Nós fomos obrigados a entrar com uma representação do Ministério Público, eu e o Celso, o vereador Celso Genasi, e foi aberto um inquérito contra o Bruno Covas e contra o Dória. Né? Com o Dória, a gente conseguiu reverter parcialmente, o Bruno Covas mantém. E nós perdemos já algumas educadoras, gestoras, por conta da manutenção dos servidores nas escolas. Às vezes passa a impressão, né, eles tentam passar, isso vem desde o Paulo Guedes, o Bolsonaro, que o servidor público é como se fosse algo à parte dessa pandemia, né? Então, não são trabalhadores que estariam sofrendo com a pandemia também. Quando a gente ouve o Paulo Guedes falar que o servidor público ele precisa fazer sacrifícios para o bem da sociedade, é como se essas pessoas não estivessem sofrendo com tudo que está acontecendo. Aí vem aquela contrapartida, né? O auxílio emergencial aos municípios, se os municípios e se os estados se comprometerem a congelar os salários dos servidores. Assim, dá a impressão de que todo servidor público ganha 30 mil reais, né? E eles querem que a população acredite nisso. Dá a impressão que são os super salários, todo servidor ganha um super salário, e cortar 30% do salário dessas pessoas, né, ou simplesmente deixar que elas recebam aumento salarial, sem contar com todas as perdas, né, que esses trabalhadores e trabalhadoras já vêm tendo durante o longo dos anos, e diversos governos, que nem aqui no estado de São Paulo, a gente sofre, né, com o PSDB há muito tempo, e a gente sabe o quanto o professor, né, aí o servidor, mas o professor que apanha até durante as manifestações, né, então, eu até brinquei um dia desses, que estava tendo aquele ato pela abertura do comércio, assim, se falasse que eram professores ali, fique tranquilo que a PM daria um jeito de terminar, porque o governador daria a ordem para terminar com o protesto.
Mas aí quando vem uma proposta dessa, né, uma condição dessa do governo federal para os estados, dá a impressão de que o servidor público, ele é uma categoria fora dessa pandemia, que não está sofrendo, que não está morrendo, né, que ganha os super salários. Tem, a depender do cargo, o salário é menor do que a iniciativa privada. Então, assim, é um absurdo, né, pensar que nesse momento é a folha de pagamento que precisa ser atacada, e não as grandes empresas que devem para o governo federal, que devem para os estados, porque agora fica bonito fazer campanha, como a Globo tem feito, né, Solidariedade SA, alguma coisa do tipo, mostrando as empresas que têm doado alguns milhões para o combate à pandemia. O interessante seria ver qual é o valor que elas devem, tanto para a Receita quanto para a Previdência, se não seria muito mais vantajoso cobrar essa dívida do que ganhar alguns milhões de doação e cortar salário de trabalhador do serviço público. Débora, eles atacam sempre nessas crises, na verdade, não só em crises, mas os servidores públicos aparecem sempre como o bode expiatório da crise fiscal do Estado, sempre. Foi assim com o Sarney, com o Collor, com todo o Fernando Henrique, mesmo com os governos do PT também, quando teve reforma da Previdência. Foi a primeira, né? Primeiro ato. A reforma, inclusive, o pessoal nasce exatamente desse processo de contradições do PT. Eu digo, se o PT tivesse nos ouvido, nada disso teria acontecido. Não haveria impeachment, nem existiria Bolsonaro, nada disso. Mas o PT desviou totalmente, né? Abandonou as bandeiras históricas, daí deu no que deu. Mas nós, do pessoal, já em 2003 alertamos, não dá, vocês estão fazendo alianças com o capital, com os grandes empresários, com a velha política, com o Sarney, com o Collor, com o Maluf, com o Centrão, enfim... Não, nós somos contra a reforma da Previdência contra os trabalhadores. Enfim, o pessoal nasce exatamente dessa contradição, denunciando. Mas aí é outro debate que a gente pode fazer também, num outro momento. O que acontece é que eles usam isso o tempo todo, mas é bom que a população saiba que 80% do funcionalismo público do Brasil ganha abaixo do teto do INSS. E nós temos servidores que ganham salários alvitantes, como, por exemplo, os agentes de organização escolar da rede estadual de ensino, que ganham um salário mínimo nacional, é o salário deles R$1.000, tem desconto, então não é. Eles tentam estigmatizar os servidores públicos do Brasil, tem que tomar muito cuidado com isso. Você colocou corretamente, Débora, o que nós queremos? Taxar as grandes fortunas, as grandes heranças, nós queremos que haja imposto sobre lucros e dividendos, nós temos que fazer uma reforma tributária nessa linha. Aí você cobrar a dívida ativa do Estado, que é bilionária, acabar com a política de desoneração fiscal que canaliza recursos públicos dos cofres públicos para a iniciativa privada, beneficiando alguns poucos e bilionários grupos econômicos. Então, o Brasil é rico, eu falo sempre, tem que ser, o Brasil é um país rico, está entre as 10 maiores economias do mundo. O que acontece é que aqui a distribuição de renda aqui não existe e a desigualdade social é criminosa no Brasil. Por isso que a gente vive toda essa miséria social. Mas tem dinheiro, sim, nós queremos disputar esse dinheiro, porque esse dinheiro é do povo brasileiro. A riqueza produzida no Brasil não é produzida pelo capital, mas pelos trabalhadores e pelas trabalhadoras. Por isso que nós queremos os 3 trilhões de reais que estão no caixa do governo federal, no Tesouro Nacional, que esse valor seja destinado para o socorro, para a proteção social. Nós queremos aquelas reservas cambiais de 340 bilhões de reais que estão... essas reservas estão guardadas, elas devem voltar agora para socorrer o povo brasileiro, a vida da população, né? Então, o dinheiro do BNDES é dinheiro nosso, dos nossos impostos, não é do Bolsonaro, não é do Paulo Guedes, não é do FMI, é o nosso dinheiro. Nós queremos de volta esse dinheiro para garantir a vida de todas as pessoas. Deputado, o senhor acabou de falar de um tema importante, que é a reforma tributária. Aliás, a gente está vivendo, né, com esse governo, não esse, né, mas desde o golpe
que foi dado na democracia brasileira, guardadas as devidas proporções, a partir dali a gente vê o caminho das trevas, né, na construção da política, na luta por uma sociedade mais justa, igualitária. A gente teve conquistas muito pouco sólidas, né, ao longo desses anos de governo do PT. As conquistas elas estão se perdendo muito mais rápido do que vieram, né? Nós estamos perdendo muito, e a impressão que dá é que nós estamos andando para trás em relação ao período anterior a elas, né? O financiamento da educação está passando por uma enorme dificuldade, o dinheiro, como o senhor bem falou, né, da educação, ele aumenta, mas ele não chega nas escolas, porque ele se perde nesses contratos de terceirização. Aqui em Guarujá, para o senhor ter uma ideia, nós tivemos recentemente a contratação de uma empresa para limpar as escolas, uma empresa de limpeza. Diziam que a limpeza não funcionava, eram 200 servidores públicos municipais, com uma média salarial ali em torno de um salário mínimo e meio. O diferencial deles era a estabilidade e um plano de saúde de R$100, que era pago para cada um. Contrataram uma empresa com 165 funcionários ganhando um salário mínimo, ganhando menos. Quer dizer, menos funcionários, menos dinheiro. Quer dizer, mas a empresa terceirizada tem um contrato milionário, esse dinheiro se perde nesse contrato e as escolas continuam com o mesmo problema. Então, essa lógica, e aí vem a reforma trabalhista, que precariza ainda mais a relação de trabalho. A gente tem um trabalho no Brasil hoje que é semi-escravo, porque ganhar um salário mínimo não dá para sustentar uma família de maneira digna. Né? Realmente, essa é a realidade que a gente tem. Não dá para comprar um chip para pôr num celular, não dá nem para comprar o celular. Né? Essa é a realidade da maioria das famílias que a gente tem aqui. E nessa luta, agora, a gente tem um outro enfrentamento, porque nós estamos perdendo uma batalha, que é a batalha do emprego. Né? Eles alegam que a economia está indo para o colapso, que a economia está na UTI, enfim, eles dão todas as desculpas do mundo para fazerem o que eles querem, que é reduzir ainda mais o emprego formal para jogar uma parte ainda maior da população nessa informalidade, nesse trabalho precarizado, nesse trabalho que é altamente dependente da boa vontade do governo, e eles se apropriaram disso, e também da boa vontade desse empresário que não pensa na vida das pessoas, ele pensa só no lucro dele. A gente tem alguma luz no fim do túnel, porque lá na Assembleia também vocês estão num embate enorme em relação à reforma da Previdência. E eles tentam dizer que a Previdência é uma coisa só, quando a gente tem diversos sistemas de Previdência, são mais de 2.000 municípios com sistema de Previdência própria, com regime próprio, cada governo de estado tem o seu regime próprio, e a União tem o regime dela. E eles tentam dizer que o funcionalismo público todo é a mesma coisa. A briga agora para a ajuda dos municípios, como a Débora falou e o senhor bem explicou, foi no sentido de assegurar que os professores não tenham reajuste de salário nos próximos 2 anos, 1 ano e meio. 2 anos sem reajuste de salário, na economia que a gente tem, significa mais uma perda salarial. Né? Nós já tivemos momentos de décadas sem reajuste de salários. Os professores estaduais ficaram praticamente 15 anos sem ter recomposição salarial. Um professor no governo do estado de São Paulo ganha menos que um estagiário de uma indústria, menos que um estagiário de uma empresa. Como é que pode se educar alguém ganhando um salário de miséria, um salário de fome? Os policiais ganham salário de miséria, ganham salário de fome. Os funcionários do judiciário, da base do judiciário, ganham salários de fome, de miséria. E eles tentam enganar a população dizendo que nós somos privilegiados. Que tipo de luta a gente precisa fazer para mostrar para a sociedade que todo mundo está sendo enganado, que nós somos proletários e que precisamos dar as mãos nesse momento, embora o isolamento peça que a gente não dê as mãos, mas a gente precisa, pelo menos metaforicamente, dar as mãos numa luta para enfrentar isso que estão construindo, que é a derrota da gente, né? Olha, Walter, você colocou uma questão importante, que nós estávamos tendo baixas, retirada de direitos trabalhistas, previdenciários, sociais, uma precarização do trabalho, um enfraquecimento da força da mão de obra, né? Muitos ataques. Você citou aí a reforma trabalhista, a lei da terceirização que foi aprovada, ambas
no governo Temer, a reforma da Previdência do Bolsonaro, tem medidas provisórias ainda tramitando, mexendo na CLT, reduzindo mais salários. Tentaram aprovar agora aquela MP da carteira verde e amarela, que não, graças a Deus, não foi aprovada, porque ia precarizar uma nova reforma trabalhista dentro de uma outra que já tinha sido feita pelo Temer. Aqui em São Paulo, houve agora recentemente, no início do ano, infelizmente, foi aprovada a reforma da Previdência contra os servidores, que na prática foi um confisco salarial e também um confisco de direitos previdenciários. Todos perderam, todos os ramos, todos os setores do funcionalismo perdeu com a reforma da Previdência. Foi um horror, né? E isso continua. Porém, você falou o que fazer, como se opor a isso. Eu acho que agora nós, para o bem ou para o mal, nós temos que aproveitar esse momento histórico, porque a população está percebendo agora a importância do Estado, do SUS, do Sistema Único de Saúde, que pode ser um grande tema, um tema gerador para que a gente avance contra essa mentalidade privatista do Deus mercado, do neoliberalismo, do Estado mínimo, porque agora a população começa a entender a importância do SUS. Né? Sem o SUS, não tem atendimento para o povo brasileiro, porque só uma minoria do Brasil tem convênio, 20% da população apenas, 80% depende basicamente do Sistema Único de Saúde, depende da escola pública, e esse é o momento, porque onde estão os defensores do mercado? Eles fugiram todos agora nessa crise, né? Onde estão os pesquisadores do mercado? Eles sumiram, não tem ninguém mais defendendo. Só o único que defende é o Paulo Guedes, porque até o FMI já disse que é para os estados não fazerem ajuste fiscal nesse momento, tá? Fazer proteção social, usar o dinheiro, fazer déficit público, não tem problema agora, tá liberado, entendeu? A Argentina pediu a suspensão do pagamento da dívida com o FMI, todo mundo acha, nossa, o FMI não vai aceitar, o FMI aceitou, por incrível que pareça, está, né, suspenso o pagamento da dívida. Mas aqui no Brasil isso é mais difícil. O Paulo Guedes deu uma entrevista esses dias falando que após a pandemia ele ia voltar com as reformas, com ajuste fiscal contra os trabalhadores. É um absurdo, vai ter daqui 3 meses, quando acabar definitivamente ou diminuir bastante a pandemia, a gente vai ter um quadro infernal de desemprego, nós vamos pular provavelmente de 13 milhões de desempregados para 30 mil desempregados no Brasil, e ele fala isso, que vai continuar o ajuste fiscal. Mas eu acho que para nós é importante fazer o debate com a população, porque a população agora está mais aberta e ela percebeu, olha, que o mercado não vai socorrer o povo, os neoliberais, os bancos privados, eles sumiram, as universidades privadas, cadê? Quem está fazendo pesquisa hoje para salvar o povo é a universidade pública, que eles atacaram sistematicamente e continuam atacando. É o momento de fazer o debate, mostrar para a população o que é o SUS, Sistema Único de Saúde, o que é a escola pública, a importância dos servidores públicos nesse processo, de todos os setores. É um momento importante, um momento pedagógico, acho que a gente tem que aproveitar para fazer esse debate. Já podemos começar já falando com os nossos alunos. Não adianta ficar dando aula de matemática e português nesse momento, mas fazer esse debate com eles. Janazzi, falando na importância do debate, né, a gente está num ano eleitoral e alguns tentam, né, dizer que você não pode politizar a pandemia como se não fosse, né, como se tivesse como fazer um debate sobre a pandemia e os efeitos ou o que tem sido feito sem falar em política. E aqui a gente não está falando de política partidária, a gente está falando de a política que a gente faz no dia a dia. Então, a gente está num momento, num ano eleitoral, a gente não sabe ainda de que forma as coisas vão se encaminhar, até porque quem vai determinar o calendário é a pandemia, né, a depender do que acontecer, mas me preocupa muito quando a gente vê algumas pessoas tentando, é claro que quem faz isso com frequência faz maliciosamente, né, justamente para
para dizer, olha, agora é o momento da gente se unir, você não pode ter divergências, todos precisam se unir, como se isso fosse possível, até pelo breve histórico que nós fizemos aqui, dá para ver as diferenças das atitudes, das ações, no momento em que era necessário se investir no social para combater a doença, está se retirando direitos por conta disso, né? E essa questão política, né, essa disputa política é algo imprescindível. E aqui não é fazendo campanha partidária, mesmo sabendo que nós somos pré-candidatos, você é deputado, mas a necessidade de levar para as pessoas a mensagem de que, olha, quanto mais participação política a população tiver, mais difícil vai ser para que as pessoas sejam enganadas. Se as pessoas souberem a importância que a participação política tem e a força que a mobilização, e hoje a nossa mobilização ela é virtual e tem efeito, se as pessoas tivessem condições de ter acesso a essa ferramenta, e a mobilização ela pode mudar o curso, né, das formas que as coisas têm sido feitas. Então, aí a gente já está chegando ao final da nossa live, eu sei que você tem mais duas ainda, né? Se tem uma coisa que também esse isolamento não respeita, são os horários, porque agora a gente tem reunião até domingo às 9 da noite, já me aprontaram uma dessa, e a gente vai fazendo, porque é a única forma da gente fazer. E eu queria que você deixasse aí justamente essa mensagem para as pessoas sobre a importância da participação política, né? Que as pessoas entendam a necessidade de que elas precisam primeiro conhecer, né, o sistema, saber da onde elas são, de que lado elas estão nessa luta, porque infelizmente às vezes a gente vê muito discurso das pessoas que são vítimas, né, dessa crise, defendendo justamente o lado de quem oprime, e aí é triste, é uma falha, e às vezes é uma falha até nossa, porque a gente perdeu a oportunidade de conseguir dialogar com essas pessoas. Então, eu queria que você deixasse aí uma mensagem justamente para que as pessoas, elas consigam ver a importância da participação política no momento desse, né, um momento de crise como esse. Olha, tem várias formas de participação política nos movimentos sociais, nas lutas sociais, e que é fundamental que você participe, mas também a política institucional, a participação institucional, ocupando espaços em câmaras municipais, em prefeituras, ocupando espaços em assembleias legislativas, em governos estaduais, no Congresso Nacional, disputando as eleições para ocupar cadeiras nesses espaços, para transformar as nossas bandeiras, as nossas reivindicações em políticas públicas, em leis. E esse, como você disse, é um ano eleitoral importante, vai ter eleição para prefeito, vai ter eleição para vereador agora no final do ano. Acho que haverá o adiamento, com certeza, talvez para novembro, da eleição, mas haverá. Então é muito importante que as pessoas acompanhem o processo político, é um momento de fazer uma inflexão, porque esse setor da extrema-direita que assumiu o poder está arruinando o Brasil. É o momento de dar uma resposta ao governo Bolsonaro, né, que ontem ameaçou novamente os trabalhadores, dizendo, os servidores falando que não vai, que vai fazer vetos ao projeto que foi aprovado, que garantia reajuste para os servidores. Ele falou que vai congelar. Várias categorias ficaram de fora do congelamento no projeto aprovado no Senado. Ele vai vetar, ameaçou, falando que daqui 30 dias, o Paulo Guedes, falando que haverá crise de abastecimento, de alimentação dentro de 30 dias, se o Brasil manter o isolamento social, fazendo terrorismo com o povo brasileiro. Ele fez uma marcha ontem, o Bolsonaro, com alguns empresários, foi até o Supremo, foi fazer uma blitz no Supremo Tribunal Federal, nunca aconteceu isso na história, sem avisar, foi lá pressionar o Supremo para acabar com o isolamento social, dizendo que tinha o apoio dos empresários. Aquilo ontem foi um dia de horrores, né? Aliás, teve essa marcha da morte do Bolsonaro, teve a entrevista patética e bizarra da Regina Duarte, a secretária da Cultura, que nem ministra é. Aquilo foi um horror, foi inacreditável o que aconteceu ontem na CNN, aquela entrevista ridícula. Deputado, uma pessoa
que minimizou a tortura no Brasil nos anos 60 e 70, que tripudiou as mortes todas, tanto da ditadura militar, a tortura, como também as mortes agora dos nossos artistas que morreram, e ela não fez nenhuma Moraes Moreira, Aldir Blanc, Rubens Fonseca, nós perdemos grandes artistas, escritores, e nada, nenhuma nota de apoio, de pesar, de lamentação da secretária de Cultura do Brasil. A namoradinha do Brasil tirou a máscara e mostrou que ela é um monstro, né? Ela é um Bolsonaro de calça, aquela Regina Duarte. Na verdade, é isso, né? Com um comportamento proto-fascista ali, nazista. As pessoas morrem mesmo, vocês ficam só falando de morte, né? Vocês ficam falando disso. Daí uma jornalista falou, não, é que nós estamos enterrando os mortos, as pessoas estão morrendo. É um absurdo o que ela falou, sem comentários, aquilo ali. Foi uma vergonha para o Brasil, para a classe artística, que ela não representa mais, ela não representa os artistas brasileiros, é uma pessoa que não merece nem a nossa atenção, nem as nossas críticas, de tão ruim, de tão bizarro que foi aquilo, e tão patético que foi. Então é importante ocupar os espaços, senão a Regina Duarte ocupa, o Bolsonaro ocupa o espaço aí no Guarujá e em Santos, pessoas, né, dessa vertente. Então é muito importante que vocês ocupem esses espaços aí, na Câmara Municipal, na Prefeitura, para transformar essas bandeiras que nós defendemos em políticas públicas para a população. Então participem sempre, né? A participação é fundamental, não tem saída fora da política, é dentro da política que a gente vai mudar o Brasil. E muito obrigado, viu, Débora, pelo convite, muito obrigado, Walter, foi um prazer enorme conversar com vocês aqui. Vamos voltar aqui, fazer outros debates, discutindo outros temas, estou à disposição de vocês, tá bom? Muito obrigado. Agradecer. É um prazer estar com vocês. Valeu, a gente que agradece, viu? Nós que agradecemos muito. Eu só queria dizer o seguinte: no meio disso tudo, nós ainda temos algumas pessoas acampadas lá em Brasília, se preparando para invadir o STF. Fazendo guerrilha, treinamento de guerrilha. E financiados por empresários e por assessores parlamentares, por gente do governo. O momento é um momento extremamente complexo, né? A gente precisa realmente voltar a conversar. Vamos falar disso daí, porque eu acho que o Bolsonaro está preparando um autogolpe, como fez Fujimori em 94, fez exatamente esse caminho. Então, vamos tomar cuidado. Então, agradecer a presença e agradecer a todo o trabalho que você tem feito junto com a bancada, né? Que vocês são exemplo e muita honra, né? Por isso que eu digo que falar do pessoal é fácil, né? Porque a gente tem pessoas que realmente nos representam, tanto na esfera estadual, federal, então vocês realmente fazem a luta para a maioria do povo brasileiro. Obrigada, viu, Janassi? Obrigado, Débora, obrigado, Walter, e eu quero agradecer as pessoas que acompanharam também a live, participando, fazendo comentários e perguntas. Um abraço para vocês. Um abraço. Boa noite. Um grande abraço. Boa noite. Gente, obrigado, né, a todos, né, Débora? Obrigado. Foi maravilhoso. A galera que está participando. Colocar uns últimos comentários que chegaram, que não deu tempo de ler todos, né? A Luciana Carneiro, da Cunha Bozan, está dando parabéns a todos pela live maravilhosa. A Beth, comentando, né, da Marcha da Morte, né? A patética Marcha da Morte. Aquilo doeu, o da Brink falando que iria morrer vários CNPJ e daí para os CPFs, que tristeza. Também comentando da insanidade da Regina Duarte e parabenizando. Eu acho que a dupla maravilhosa que ela está falando é você e o Janassi. Ou não, né? Ou não. Não, mas agradecer o pessoal que tem acompanhado. A gente sabe que é difícil nesse momento a gente conseguir estar próximo, né? Então não tem como. Então as redes sociais têm sido uma ferramenta e valeu, Walter, né? A gente está junto mais uma vez e a galera aí que a live incrível, o Cauê está dizendo. Obrigada aí, gente, por tudo e em breve estaremos aí juntos novamente. É isso aí. Débora, um beijão, um grande abraço. O Cauê falou, vamos pôr a foto dele aqui também, né? Valeu, Cauê.
Eu te agradeço muito pela oportunidade também. É sempre um enorme prazer estar com você aqui. O prazer é meu. Te volta. Grande abraço para todos. Né? Beijão. E quem puder, fique em casa. Fique em casa, por favor. Um abraço.